Santa Catarina tem hoje quase 64 mil registros de boletins de ocorrência relacionados à violência doméstica e familiar. Esse número é referente ao período de janeiro a agosto desse ano de 2023. Os índices já ultrapassam os do ano passado e, por isso, acende um alerta sobre a importância da conscientização no combate à violência contra a mulher. Isso porque mais de 90% dos casos de violência acontece contra pessoas do gênero feminino. A nossa equipe produziu uma reportagem especial com o depoimento de vítimas de uma das agressões mais difíceis de serem identificadas, a violência psicológica. A matéria é da repórter Beatriz Formanski, com a produção de Natália Chaves e imagens de Nado Miranda e Magdiel Carlos. Eu achei que não iria se repetir, né? Que não ia ocorrer de novo. Então, eu deixei de lado o alerta, né? O terrível da violência psicológica é isso, né? Que você passa a sentir uma culpa que você não tem. Cicatrizes invisíveis e marcas que não se apagam. Os sinais da violência psicológica são sutis e muitas vezes mascarados como uma preocupação ou cuidado excessivo. E não existe um perfil, nível de escolaridade, classe social ou idade. A Maria tem 65 anos e no que era para ser a melhor fase da vida, ela entrou em um relacionamento abusivo. A gente se conhecia desde criança, né? E cada um cresceu, foi para um lado, um casou com um, outro casou com o outro. E depois, agora na nossa terceira idade, a melhor idade, a gente se encontrou. E a gente se aproximou, foi conversando, eu fui me apegando a ele, eu estava num momento de tristeza da perda do meu pai. Já nos primeiros momentos do relacionamento, o namorado demonstrava sinais de alerta. E o que começou com ameaças e humilhações evoluiu para um abuso sexual. Eu me sentia com medo, sozinha. E quando isso acontece com a gente não tem apoio das pessoas. Eu participava de um grupo onde era tudo na minha vida, né? E eu tive que me afastar por causa desse ocorrido, o que me machucou muito. E o que a gente ouve quando acontece, infelizmente acontece, a gente é humano, a gente se envolve com pessoas que a gente acredita, né, confia, e simplesmente as pessoas chegam e dizem pra gente: tu sabia que ele era assim, por que tu te meteu com ele? É muito dolorido, porque eu não desejo isso para ninguém. Essa violência não deixa marcas físicas, mas as consequências emocionais e psicológicas são profundas e duradouras. Qualquer coisa que te faça sofrer pode ser encaixada aí como violência psicológica. Com relação a sinais, né, de violência psicológica dentro de um relacionamento, são aquelas pequenas lacunas que ficam entre a falta de respeito e o impor a minha vontade sobre o outro. A violência contra a mulher acontece em um ciclo de 3 fases. O primeiro é o aumento da tensão, onde normalmente a violência psicológica está mais presente. Depois disso, vem o ato de violência, em que as agressões verbais se materializam em uma agressão física. E depois disso, a lua de mel, período conhecido como o momento em que os agressores tentam de qualquer forma uma reconciliação com a vítima. Mas em todas essas fases, as mulheres se sentem culpadas e confusas. Tem tempos de melhora, né, entre um pico e outro. E durante esse tempo de melhora é onde a gente pensa que a situação se resolveu. Mas basicamente é só qualquer coisa sair fora da curva que voltamos para o ciclo da violência novamente. Falar sobre o assunto é o primeiro passo para romper esse ciclo, e criar um ambiente acolhedor para que isso aconteça é responsabilidade de todos, mas principalmente dos órgãos de segurança e justiça. No tocante aos números, o mais significativo nos últimos tempos é o aumento do número de medidas protetivas, né? Se você considerar o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, as medidas mais que duplicaram, né? Você tem o sintoma de vítimas que procuram mais o sistema de justiça, o que é positivo, embora as causas dessa possível ampliação da violência devam ser analisadas, devam ser averiguadas também. O aumento no número de denúncias mostra a melhora nesse ambiente, mas nem sempre todas as experiências são positivas. Mas que a gente tem que bater em todas as portas, até o momento em que a gente sinta que a gente tem
esse suporte, alguém do nosso lado, para nos ajudar a sair dessa situação. O processo para romper esse ciclo pode levar anos. E para essa vítima, o pesadelo durou mais de 20. Os sinais de abuso já começaram no namoro e a dependência emocional ficava cada vez mais forte, mesmo com as agressões constantes e sempre associadas ao álcool. Teve uma vez que ele pegou meu filho, cortou o cabelo do meu filho e cortou o meu. Essa é a pior dor que eu tenho. Minha maior dor é ele ter feito isso com meu filho. Faz comigo tudo, com meu filho não. A força para quebrar o ciclo de violência estava escondida dentro de tantas feridas. E foi depois de uma viagem a trabalho que essa vítima decidiu de uma vez por todas acabar com uma vida de abusos e recomeçar. Eu falo que foi a virada, porque eu conheci tantas mulheres ali, sabe? Tantas mulheres empoderadas, sabe? Aquele tipo de mulher que eram dona de si, sabe? Que os maridos eram só um objeto do lado, que faziam complementos, sabe? Complementavam elas. Aí eu olhei assim, eu disse, nossa, eu quero ser assim. Eu quero ser igual. Eu tenho que ser igual. Eu gostei daquilo, sabe, assim, de me sentir importante. Eu estava me sentindo importante. Esse contato com outras mulheres foi o impulso necessário para essa vítima. E a união de mulheres com marcas parecidas é a força para continuar a jornada. A vida depois de um abuso psicológico continua difícil, mas encontrar aliadas torna o caminho mais leve. Foi assim que surgiu esse grupo de apoio às vítimas de violência psicológica em Criciúma. Por mais que seja diferente, né, o que acontece na tua casa é diferente do que acontece na minha, mas sempre existe uma lacuna que é similar. E quando a gente conversa com pessoas que pareceram, né, passar pelas mesmas coisas que a gente, nós perdemos um pouco do medo, da vergonha e paramos de achar, e é só comigo, eu estou errada. E acaba mudando muita coisa. Só em 2021, o Brasil começou a considerar o crime de violência psicológica como qualquer conduta de humilhação, controle e constrangimento. Conceitos bem abstratos, mas que se desenham de forma objetiva na justiça. Como é feita essa prova? Por testemunhas, pelo relato da própria vítima, muitas vezes por circunstâncias da sua vida pessoal, ela perdeu um emprego, ela teve um desempenho pior na sua atividade profissional, mas a prova mais importante são essas avaliações que hoje são feitas na delegacia de polícia pelos profissionais da Polícia Civil. A vítima pode trazer um laudo particular também. A violência doméstica está diretamente ligada ao feminicídio. Esse é o crime de assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. E a prevenção começa com o combate à violência. E a gente só vai criar políticas públicas e ferramentas de enfrentamento se a gente conhecer a real estatística. Então, como é que você se subnotifica, um feminicídio? Não investigando com olhar de gênero e trazendo ele para a estatística de homicídio feminino. Isso não pode acontecer, porque daí você não cria política pública e não vê ele como a morte de uma mulher, na condição de mulher. A Maria foi a primeira vítima que aceitou o convite para participar dessa reportagem. A coragem de denunciar as agressões e encerrar o ciclo de violência se tornou uma luta diária para conscientizar ainda mais mulheres sobre o assunto. Eu sou a primeira, eu não tenho vergonha de dizer que isso aconteceu comigo de jeito nenhum. E a gente fica sem força. Eu sabia que estava indo para um caminho ruim, mas eu não tinha força de tomar uma atitude. Até que um dia eu percebi, eu não preciso ser assim e toda mulher tem que ser amada e respeitada, e não machucada, né? Seja ela que tipo de violência que ela sofre. Parabéns a quem tem atitudes como estas, que tem desdobramentos de benefícios coletivos, como esta denúncia feita. Parabéns a toda a equipe envolvida na produção desse material, porque ele tem uma enorme contribuição também.